É, e uma vez tendo, então, apresentado o professor Vinícius, né, que é bacharel em filosofia, licenciado em filosofia, mestre em educação profissional e tecnológica, eu passo a palavra para ele, né, que é ele que eu quero que vocês escutem hoje, né, que vocês apreciem aí um pouco, né, ou muito, da ética aristotélica. Então, Vinícius, contigo, fique à vontade, eu vou ficar aqui no chat, qualquer coisa vocês podem ir tirando dúvidas e eu vou acompanhando aqui a aula, e qualquer coisa vocês podem interromper também para fazer as perguntas. Olá, pessoal, bom dia. Não sei se... Eu acho que o Marcos supervalorizou um pouco essa pompa e a circunstância de um convidado especial para a aula, mas fiquei muito feliz quando ele me convidou. A gente já, como ele já disse, a gente já se conhece há um bom tempo, então se alguém quiser saber alguma coisa sobre o passado do professor de vocês, fiquem à vontade, vou passar o meu contato, eu conto algumas histórias para vocês. O problema da intimidade, de a gente conhecer há muito tempo, é isso, né? Então, a gente se formou junto, já faz esse tempo, e quando ele falou que né, ele trabalharia a disciplina, né, tá entrando na temática da ética, eu considero como fundamental a gente trabalhar os clássicos, né? Sempre que possível, o retorno aos clássicos, às bases da filosofia, são fundamentais, né, na minha opinião. E gosto, e recentemente eu estava refazendo a leitura de Ética Nicômaco, então eu propus para o Marcos, então vamos, já que você quer que eu entre nessa brincadeira, vamos falar um pouquinho de Ética Nicômaco. Como ele mesmo disse, não será possível a gente esgotar o assunto, né? É bem difícil fazer isso, pela complexidade, né, que é o conteúdo de Aristóteles. Porém, a ideia mesmo é a gente fazer um panorama bem geral daquilo que Aristóteles pensa, e me chama muita atenção quando eu falo... Marcos, já tá aparecendo a tela aí? Tá aparecendo a minha tela? Um minutinho. Tá aparecendo, né? Tá aparecendo? Só espera um pouquinho para confirmar para mim se vai aparecer em tela cheia. Tá em tela cheia? Deixa eu confirmar aqui. Ah, Porque agora eu não vejo mais a tela do Meet, eu só estou olhando pro você está projetando PowerPoint. uma tela do Google? A ideia é que fosse Ah, tá, não. Peraí. Acho que eu fiz besteira. Acho que você precisa... É que eu não compartilhei a tela inteira e estou fazendo... Vou parar aqui. Isso, acho que você tira a do Inteira. Canvas aí que você tinha utilizado e compartilha só a guia do Google. Não, mas não estava aparecendo. Agora vai. Tá aparecendo ainda. Agora sim, perfeito, tá Agora sim? aparecendo. E se você der um F5 e tirar esse ocultar, ele fica bem bom, bem boa a imagem. Ótimo, tá perfeito. Então, falar um pouquinho do Aristóteles, né? O Marcos deu um spoilerzinho sobre, né, que é um outro professor que trabalha a filosofia com vocês no primeiro ano, e que ele já provavelmente passou bastante com vocês a questão da lógica dentro do pensamento aristotélico, que é fundamental, né, por mais que os silogismos, tabelas de verdade sejam extremamente irritantes e muitas vezes difíceis, né? Alguns alunos já se prejudicaram por conta disso, inclusive eu na faculdade, não era muito fã da lógica, mas enfim, sobrevivemos, onde a matemática encontra a filosofia, então eu, como não me dou bem com a matemática, né, eu tive bastante dificuldade. Mas, em compensação, nos outros temas, quando se trata de Aristóteles, eu sempre fui extremamente encantado, porque, apesar de ser um autor da antiguidade, quando a gente retoma o pensamento dele, apesar de muitas vezes ser uma leitura um pouco cansativa de início, mas a gente consegue perceber depois os reflexos que isso tem na filosofia até os dias de hoje. Então, o Aristóteles, né,
fazendo, né, só reforçando, provavelmente vocês viram, mas ele é nascido em Estagira, no ano de 384 a.C., né? Ele foi discípulo de Platão e também foi professor na Academia de Platão. O professor da Academia de Platão, né, se vocês lembram, não era uma academia, né, de CrossFit, né? Sempre quando eu falo professor na Academia de Platão, eu imagino Aristóteles fazendo CrossFit, mas não é o caso. Então, ele foi professor na Academia de Platão. Deixa eu janela. Então, Aristóteles desenvolveu diversos temas, né, no âmbito da ética, da lógica, da metafísica e da ciência. Eu coloquei ali a capa dos dois principais livros sobre o tema da ética em Aristóteles. É Ética Nicômaco. Nicômaco, para quem não sabe, é filho de Aristóteles. Então, ele escreve esse livro como uma forma de ensinar, né, e Ética Eudemo, que era também um outro discípulo dele muito importante. Então, dentro dessas duas obras está tratado mais de forma mais completa a ideia de Aristóteles quando fala de virtude. Falar da ética, a ética, né, em Aristóteles, ou a ética aristotélica, a pessoa faz um erro ali no título, gente, é ética aristotélica, né, ignorem o em, é conhecida como a ética da eudaimonia ou da teleologia. Ou seja, a palavra eudaimonia significa felicidade, né, em grego, e a teleologia é a finalidade, né? Para Aristóteles, qual que é a finalidade do ser humano? Ou para qual que é a razão de ser ou da vida do ser humano? É a felicidade, né? A felicidade é o fim que se deseja, né, o ser humano. Como se constrói isso, né? Como que se constrói essa felicidade? Como o ser humano ele se torna um indivíduo ético dentro dessa sociedade? A partir da boa conduta do ser humano, né? O bem do ser humano e de sua vida. A boa conduta é a prática do bem, né? Essa boa conduta do ser humano se reflete naquilo que ele é, né, enquanto indivíduo, né? E a busca da felicidade, que é o fim último do ser humano, e por isso que ela é uma ética teleológica, né? Uma ética que vai pensar a finalidade dessa vida. Então, a felicidade ela é algo absoluto e autossuficiente, sendo também a finalidade da ação. O ser humano ele vive e se comporta e está, né, dentro dessa realidade, com vistas à felicidade. Mas e aí dentro da obra dele, da Ética Nicômaco, ele vai fazer esse questionamento, né? Essa felicidade ela se encontra onde? Né? E aí ele faz o alerta que, para o senso comum, a felicidade ela está nos prazeres, nas riquezas e nas honras. Né? Só, vamos fazer uma coisa bonitinha aqui, né, gente? Professor, eu não vexame a turma do amigo. Então, Só perdoo porque não é aula de português. Aqueles. não, é bom perdoar também. Não, não, a não ser que ele faça uma transferência para mim, ele não tem que cobrar excelência, não. Mas estão fazendo, obviamente, da melhor forma, porque são para vocês, não para ele. Ele. Tá bom. Então, a felicidade para o ser humano, no senso comum, essa felicidade ela se encontra no prazer, na riqueza e nas honras. Porém, Aristóteles ele vai questionar quando o senso comum ou quando a sociedade de modo geral questiona essa felicidade pautada nessas bases, né? Seja no prazer, nas riquezas e nas honras, pelo simples fato de que nenhuma delas depende exclusivamente do ser humano, né? O prazer ele não está, ele faz parte da felicidade, porém Aristóteles ele não exclui em nenhum momento a dor como sendo algo parte da vida e do cotidiano do ser humano, porque a vida ela não pode, ela não se resume a somente momentos felizes ou somente a alegrias. Então é difícil pautar a felicidade na ideia de prazer. A felicidade ela também ela não pode se encontrar nas riquezas porque ela pode ser perdida
E também, mais uma vez, não é algo que depende exclusivamente do ser humano. E nas honras também não, ou na vida pública, ou no reconhecimento externo, pelo simples fato de que esse reconhecimento não depende de você, né? Talvez, por mais que a gente se esforce muitas vezes a estar bem, ou agradar as pessoas, ou ser, né, ser querido por todos, a gente não dá conta. Então, por isso que a felicidade não pode se pautar a partir disso. Então tá, se não Vini, somos prazer... Oi, pode falar. só te interrompendo um minutinho, Uhum, pode ser. Albert, o Albert Vasconcelos, aluno nosso, ele está perguntando se esse conceito de felicidade, né, que perpassa pela ideia de prazer, riqueza e honras, ele é como o de Epicuro, né? Se ele teria, né, esse conceito de felicidade é como o de Epicuro, Albert, então, de certa forma, sim, né? Mas, na verdade, quem está influenciando o conceito de Epicuro, né, no critério de justiça, e que vai ser daí o critério de prazer e dor, né, lá até mesmo da proposta hedonista, no período helenista, é a própria filosofia aristotélica, né? Então, é o Aristóteles que antecede a Epicuro, né? Então, Aristóteles que vai estar fazendo uma crítica a essa ideia dos prazeres, dessa questão corporal, eu acredito, né, até muito mais até por uma convivência com Platão, por uma relação com Platão, onde o corpo ele era desvalorizado nesse momento, né, na filosofia clássica, o corpo, o físico, ele não tinha tanto essa, como é que se diz, essa apreciação, essa valoração que a gente dá hoje. Então, Aristóteles aproveita e ele faz uma crítica a esses que utilizavam o prazer, por exemplo, ou as honras, como critério de bem e mal, né, como critério de definir o que é bem e mal. No entanto, Aristóteles faz a crítica. No entanto, né, mais de 100 anos depois, né, ali por 250, né, antes de Cristo, Epicuro retoma essa discussão e ele vai dizer exatamente, até numa proposta um tanto quanto pessimista, por conta da expansão do Império Romano, Epicuro vai dizer assim, se de nada nos vale participar da cidade, então o que importa é a gente, o que de mais, né, nos caracteriza? O corpo. Né? Então daí sim o Epicuro, indo no sentido contrário a Aristóteles, rebatendo a Aristóteles, vai dizer que o prazer, né, faz sim parte de um critério de avaliar o que é bom e o que é mal. E daí, só para a gente fazer uma ponte, lembra que a gente estudou no último ciclo? Né, a gente estudou exatamente o utilitarismo. E onde que o utilitarismo está bebendo, né, está se inspirando para criar a ideia do que é útil? É útil aquilo que aumenta o prazer e diminui a dor. Exatamente nessa filosofia hedonista, né, nessa filosofia que Epicuro e outros filósofos aí do hedonismo vão estar comentando. Então, parabéns aí pela pergunta, mas a ideia é exatamente essa. Digamos, a questão é a mesma. Aristóteles está indo contra essa posição, dizendo que prazer e dor não deveriam participar como critério de avaliação moral, né? E o Epicuro retoma dizendo o contrário, não, né? Se o que nos sobra é a individualidade, é o nosso corpo, uma vez que a cidade, né, a urbs já não existe por conta do império, se o que nos sobra é a vida privada e o que de mais privado a gente tem é o corpo, então sim, né, o conceito de felicidade, o conceito de bem e bom tem que perpassar por essa questão do prazer e da dor, que a gente sente de forma mais direta no corpo. Né? Então, só para responder essa sua pergunta, né, ele tem a ver, né, com o conceito, Aristóteles e Epicuro, só que eles estão indo para direções diferentes, beleza? Pode prosseguir, Vini, só para responder o Albert aqui. Obrigado. E podem mandar as perguntas, gente. Eu estou acompanhando o chat aqui. Obrigado, Marcos. Não poderia dar uma resposta diferente do que você disse. Acho que só complementaria que o que me chama a atenção no pensamento aristotélico é que quando ele vai de fato refletir sobre da relação, né, prazer e dor dentro dessa prática da virtude, que aí eu vou falar um pouquinho mais que isso se constrói dentro
na vida do ser humano, mas é que ele não está, ele é muito sensato, ele é muito coerente. Porque Aristóteles ele vai contrapor Platão na ideia de que, não sei se vocês se recordam, mas só que em Platão existiam as ideias imutáveis, né? Então, a busca do ser humano, então esse desprezo pelo corpo estava nessa relação de que as ideias, aquilo que é perfeito, aquilo que é imutável, está fora do ser humano. Em se tratando da ideia da felicidade e também desse bem, né, todas as coisas tendem ao bem dentro do pensamento aristotélico, existe um bem supremo. Existe essa busca pelo bem. Né? E essa busca do bem, ela não, em hipótese alguma, é um bem individual. Né? Uma busca pelo bem, ou por essa felicidade, ou por esses prazeres que são é, é, hedonistas, né? Como né, vocês já conhecem o conceito, mas eu penso na minha felicidade, no meu prazer, naquilo que me faz bem, então né, não me importo muito com os outros. Pelo contrário, né, o bem ele vai se manifestar, e aí tem esse quadro que está sendo projetado aí para vocês, né, o bem ele vai passar né, pela alma né, do indivíduo, então, como sendo discípulo de Platão, ele não vai excluir essa ideia, pelas ações e pelas coisas. Né? Então, o bem está individualmente dentro dessa relação. E o bem que é coletivo, e isso vai se refletir na ideia da política, depois para Aristóteles, é consequência das ações individuais. Eu, um indivíduo que pratica a virtude, que tem uma vida virtuosa, que né, consigo encontrar um justo equilíbrio nas minhas ações, consequentemente eu terei uma sociedade justa. Né? Vamos pensar nos dias de hoje, né? Usar máscara é desconfortável? Eu detesto. Né? Por mim, eu não usaria. Porém, é uma ação que, de certa forma, me deixa desconfortável, porém, eu preciso utilizar em nome de um coletivo. Então, eu usar máscara não passa exclusivamente para que eu não me contamine, mas e sim para que eu, se por um acaso estiver contaminado, também não passe para os outros. Por isso, a relação prazer e dor dentro do pensamento aristotélico, ele encontra esse equilíbrio. Né? Existe a questão da dor, de eu utilizar a máscara, mas ao mesmo tempo pensar que o meu comportamento de alguma forma afeta esse coletivo e contribui para que o vírus não se dissemine, é parte desse equilíbrio. Né? É essa minha ação individual que se reflete nesse coletivo. Né? Então, o bem é tudo aquilo que as coisas tendem né, a ser, e aí ele vai, dentro da obra da Ética Nicômaco, ele vai dividir, né, que existem, então, as atividades, ou seja, aquilo que o indivíduo ele faz, né, na sua vida, no seu dia a dia, e tem o produto das atividades, que são as artes e as ciências, que também tendem ao bem. Né? E falando em ciências, um fato curioso, né, fazer um adendo, eu devia ter falado quando eu falei lá da vida e da obra do Aristóteles, mas o Aristóteles ele foi mestre de Alexandre o Grande. Né? Tem um filme do Alexandre o Grande que são duas cenas em que ele aparece conversando com Aristóteles. Né? E Aristóteles ele consegue construir um grande acervo, um grande catálogo de plantas e animais, porque Aristóteles ele o Alexandre o Grande orientava os seus soldados que quando eles fossem para né, conquistar os seus territórios, cada animal né, diferente que eles encontrassem, ou alguma planta que eles não conhecessem, que eles trouxessem, né, que aí então eles traziam para Aristóteles, e ele foi catalogando cada uma dessas imagens. Então, dessas plantas e desses animais. Então, é um produto dessa atividade também. Né? Fazer essa catalogação e tudo mais também é um benefício que vai se refletir nesse coletivo. E aí, então, felicidade, a moral, e aí essa moral, né, esse bem que eu falava aqui,
ela vai se construir dentro das virtudes, né? Então, as virtudes são as bases para isso, né? E aí, então, Aristóteles ele vai dividir em duas, as virtudes que são intelectuais e as virtudes que são morais. As virtudes intelectuais, ela cresce pelo ensino, né? Filosófico, a compreensão e a sabedoria prática, né? Então, as pessoas elas são ensinadas, elas aprendem a filosofia, elas fazem o exercício dessa compreensão, e aí, então, a sabedoria que está diretamente ligada à prática no pensamento filosófico clássico, né, é você efetuar a prática dessa virtude, ela se dá a partir da construção, né? A sabedoria ela está para além daquilo que é teórico, né? A sabedoria é quando você, de fato, transmite ou coloca em prática aquilo que se aprende. E tem as virtudes que são morais. As virtudes morais, aí, elas se dão elas são resultados do hábito, né? Que também, e esse hábito, ele vai ser construído na base da liberdade e da temperança. A temperança é essa ideia de o equilíbrio que eu tenho de julgar as minhas ações. E a liberdade, obviamente, de eu escolher aquilo que eu devo fazer. Porém, a minha ação, essa liberdade que eu tenho de fazer as coisas, ela vai estar sempre pautada na escolha de ter uma vida virtuosa, né? Então, a liberdade não pode ser confundida aqui de poder fazer tudo, mas existe uma régua, né? Como que isso vai ser conduzido. E aí, quando a gente fala aqui da questão da temperança... Oi, pode ir? Mais uma pergunta do nosso aluno Milton Ávila. O Milton é aluno do curso de informática, né? Aluno e representante de turma. O Milton está perguntando o seguinte, né? Ele não lembra se ele já perguntou algo parecido, mas quando o indivíduo, né, o individual está se referindo à alma, isso é apenas um modo... Vamos só passar aí o barulho. Aí. Isso é apenas um modo de falar, né, de alma, ou se está pré-exigindo que a existência da alma seja um consenso? Pelo que eu estou entendendo, Milton, a ideia é assim, a ideia seria a tua pergunta, se a alma de fato existe, ou se ela seria apenas uma alegoria para a gente explicar alguma coisa, né? Então, só para tentar responder aí a tua pergunta, se eu entendi ela corretamente, é o seguinte... na filosofia antiga, especificamente nesse contexto clássico, né, que é do Aristóteles, nós temos, né, e pode ficar nessa tela que está ótima, essa da Virtudes, Vini. Isso, nessa aí. Nós temos uma concepção antropológica, ou seja, né, uma concepção de quem que é o ser humano, que ela se divide entre corpo, alma, né? Ela é dual, ela é dualista, né? Então, o sujeito ele é constituído de corpo e alma, basicamente. Do corpo, né, ninguém vai, pelo menos não naquela época, ninguém vai duvidar de que o corpo existe, né? Depois a gente vai ter filósofos que duvidam da existência do corpo, mas daí a gente pode fazer uma outra discussão. Mas o corpo, naquela época, ninguém discutia, afinal, eu posso te tocar, posso te sentir, né? Então o corpo existe. E a alma, para os gregos clássicos, apesar de ela não ser tocável, ela, né, de você não senti-la, ela é tida como integrante do sujeito. E além de ser integrante do sujeito, desse ser humano, ela é a principal característica, ela é a essência do ser humano, né? O ser, na verdade, o ser humano, a característica dele está na alma, né? Então, assim, a alma, de fato, por Aristóteles, por Platão, ela existe, ela é o sujeito. E o corpo, na verdade, vamos lembrar aí do Platão, o corpo está aprisionando essa alma. Né? Então, o conceito, né, se for definir quem que é o ser humano nesse momento clássico, o que ele é? Ele é corpo e alma. O corpo, ele aprisiona. E daí volta aí a questão dos prazeres e dos desejos. Se ele aprisiona, ele não é uma coisa legal. E se ele não é uma coisa legal, ele não pode ser utilizado para uma reflexão ética ou para uma avaliação moral, para um julgamento moral. Agora, a alma, sim. A alma, ela é a essência do sujeito. Ela é o ser humano propriamente dito, né, que se materializa num corpo, mas é a alma que define o sujeito.
E daí, se vocês olharem na tela que está de vocês aí das virtudes, percebam que as faculdades intelectuais, né, as virtudes, que são as faculdades intelectuais e as faculdades morais, elas só estão se referindo à ideia de alma. Que daí aqui a gente pode, não precisa, gente, não vamos traduzir alma por pensando na ideia de espírito, ou de espiritismo, ou de cristianismo, não é isso. Vamos pensar a alma no sentido muito mais de intelecto, né, daquela abstração da alma enquanto intelecto, da inteligência, da memória, ela está muito mais para esse sentido, o conceito de alma, do que para um sentido religioso. Né? Na verdade, esse conceito religioso ele não está existindo. Então, a alma que é a dimensão abstrata do sujeito, que define o sujeito, o que ele é o que interessa. E se é o que nos interessa, interessa então o quê? O nosso intelecto, né? A nossa intelectualidade, a nossa racionalidade, a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Vejam que são todas dimensões que existem, perdão, que existem, mas não numa concretude, numa abstração. Né? Você não toca uma inteligência, você não toca uma sabedoria, você não toca uma alma. Né? Você presume, então, essa existência, e é isso que eles estão fazendo naquele contexto. Então, respondendo Milton, sim, para o Aristóteles, a alma existe, assim como para o Platão, e é ela que define o ser humano. É ela que digamos assim, o que o ser humano é? Ele é uma alma. Aonde que ele está? Uma alma personificada dentro de um corpo. Perfeito? Na sequência, eu já respondo a pergunta do Albert que ele fez aí. Se o Vini quiser complementar essa minha resposta, fique à vontade, Vini. Não, eu acho que é só fazer um adendo em que ponto Aristóteles ele ultrapassa a ideia de Platão, né? Principalmente para Platão vendo o corpo como sendo algo negativo no ser humano, porque é o que afasta a alma desse processo de elevação, né, dessa alma. O Aristóteles ele não despreza o corpo, né, mesmo porque o conhecimento se dá somente através disso, né? Nada se encontra, né, não há nada no nosso intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Então, a alma, ela continua existindo no pensamento aristotélico, por mais que ele seja mais concreto no seu processo de conhecimento, né, porque ele não despreza os sentidos. Os sentidos, sim, é o que me dão, é o que me dá condições de conhecer a realidade. Entretanto, é só o caminho. Mas a alma, sim, porque a tripartição do ser humano de corpo, alma e espírito vai demorar um pouquinho ainda para aparecer dentro da filosofia. Né? Para a gente não se estender muito, que o horário voa quando a gente começa a falar, mas, então, a ética e a virtude, ela vai se dar no pensamento aristotélico com o que ele vai chamar de justo meio. Né? Para toda virtude, existe o seu excesso e a sua falta. E ambas são ruins, ambas causam infelicidade. O indivíduo ele consegue alcançar essa felicidade quando ele, de fato, alcança esse justo meio. E só percebam que quando ele fala ali que as virtudes morais é o resultado do hábito, a gente consegue alcançar esse justo meio a partir da prática. Nós vamos praticando isso. Então, o exemplo ali, né, a coragem. A coragem, ela é a virtude que está nesse justo meio. Né? Por excesso, se eu temo demais, isso de alguma forma me paralisa. Né? Aí agora, se eu tenho, aliás, se eu tenho coragem, né, essa temeridade, se eu não tenho medo de nada, eu vou me colocar em risco. Você se expõe a tal ponto de que isso vai ser nocivo para você. Né? E se pela falta, a covardia, isso vai me paralisar. Né? Então, vamos mais uma vez pegar o exemplo do que nós estamos passando nesse momento. Né? Se você, não, eu não tenho medo, né, de pegar o vírus, então vou me expor, vou fazer o que eu bem entender, você se coloca a tal ponto de que isso pode causar a sua morte. Né? Se você tem tanto medo disso, que você não vai sair de casa, não vai fazer mais absolutamente nada. Então, é importante, quando você encontra esse justo meio, é que, bom, eu vou sair de casa quando necessário, eu vou
vou usar o álcool gel, eu vou usar a máscara. Então você consegue, né, encontrar esse, esse equilíbrio, né? Então, você pode ali a liberdade, né? Então você pode a liberdade é uma virtude que está no justo meio, né? A prodigalidade pode ser até mesmo a libertinagem, eu posso fazer absolutamente tudo e a qualquer momento, isso vai te colocar em situações que são problemáticas, né? Lembrando sempre que se vive num coletivo e esse coletivo não está excluído, né? Mas você pode ser uma pessoa extremamente avarenta de que não, nada é permitido, ninguém pode fazer absolutamente nada com você, então é importante encontrar esse esse justo meio, né? Então, acho que por uma questão de tempo, você falou que tinha mais uma pergunta, Marcos? Isso, o Albert, ele falou o seguinte, né, o conceito de virtude ainda parece abstrato para mim. Há algum exemplo sobre, né, o conceito de virtude? Eu acho que o exemplo foi exatamente esse que o Vinícius, né, comentou, Albert, né? A virtude aqui, ela se qualifica enquanto uma qualidade moral nessa ideia do justo meio, de você buscar um equilíbrio, né? Então, toda conduta que a gente fizer, né, lembrando, né, a gente está trabalhando ética, a ética faz uma análise das condutas, e as condutas são pautadas em determinados valores, né, só recapitulando, então, assim, toda conduta, ela vai se pautar em valores. Esse valor, por exemplo, se a gente olhar na tela que tá representada aí para vocês, ela pode ser, por exemplo, vamos pegar lá, né, uma conduta vulgar, né, daí a gente estaria pecando pelo excesso, ou uma conduta mesquineza, pequenada, né? Então, ou poderia ser o exagero aqui, ou a ausência. Entre uma coisa e outra, o que o Aristóteles vai falar? Busquemos o meio termo, né? E daí, entre a vulgaridade e a mesquinez, né, vamos procurar o magnânimo, né? Vamos procurar um equilíbrio, uma conduta que seja equilibrada. Então, para o Aristóteles, um ser virtuoso é esse ser que busca o meio termo entre ausência e excesso, né, nas condutas, nas coisas, né? Nada de Marcos, mais e nada de menos. Né? Então é, é, seria essa ideia. O conceito de virtude é exatamente isso, o meio termo. Se eu estiver correto aí, Vinícius, acho que você pode até explicar. não, é que assim, para ficar um pouco mais simples, assim, ó, o justo meio é a capacidade que você tem de refletir, parar e contar os 10 segundos. Né? É a capacidade de você refletir a sua ação, né? De que para que você não vá para os extremos. Ali a questão da calma eu acho que é o mais é o exemplo mais claro, talvez, né? Se você tem se é no excesso a irascibilidade que chama, né? A fúria. Então você tá bravo o tempo todo. Você já acorda, apesar que ninguém acorda. Eu sempre falo que quem acorda bem humorado de manhã precisa ser estudado, né? Mas enfim, mas tá tudo tá ruim. Você tá sempre bravo, tá sempre de cara fechado, sempre de cara fechado, tudo tá ruim, tudo tá ruim, tudo tá ruim. Mas só que ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que não tem sentimento nenhum, ou indiferente a tudo, também é um problema. Né? Então, a calma e a mansidão é a capacidade de você avaliar a situação. Tá? O mundo está acabando, mas você calma, respira e fala, tá, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa atitude? Como eu vou me comportar a partir disso? Então, perceba que é um caminho individual e ele se dá, de fato, pela prática. Bom, isso é uma prática constante. Então, eu tenho muita dificuldade na leitura. Né? Os meus alunos falam bastante disso. Então, você tem dificuldade na leitura, mas você precisa ler. Né? Eu e o Marcos fizemos faculdade de filosofia. Leitura não era algo que fazia parte da minha vida, mas só que a faculdade me exigiu. Então, como é que eu vou fazer? Então, primeiro, eu encontrei um horário que eu consegui, que eu estava mais disposto para fazer leitura. Depois, eu comecei a pegar leituras mais simples, ler em voz alta para poder conseguir compreender. Até que, quando chegou lá no final, quando eu precisava escrever meu TCC, eu conseguia coordenar 4 leituras ao mesmo tempo, as leituras das aulas e a leitura para poder escrever o trabalho. Então, mas isso foi uma prática constante, diária.
eu tenho dificuldade de acordar cedo, então eu vou, né, todos os dias me exercitando até que isso de fato se torne algo que faça parte de mim. Amigo, acho que é isso. A gente não avançar Ah, muito no horário. eu Eu só sou pedi assim, mais uns 11h32. 10 minutinhos, como a gente, né, eu tomei parte da aula para explicar o nosso cronograma, eu só pedi se a gente puder ficar mais uns 10 minutinhos, a gente já passa a chamada. Eu só queria resgatar com eles, Vini, aquela Uhum. ideia de que a gente sempre trata, né, você comentando aí, sempre trata assim, né, quando a gente está falando de ética e moral, a gente tem, né, o sujeito da ação, você tem o resultado, né, e você tem a consequência, né, aquilo que a gente estava conversando ontem, né. Uhum. Quando a gente estudou o utilitarismo, pessoal, lembra que a validação do ato como sendo moral ou imoral, né, ou o julgamento, né, da conduta, ela se dava pelo resultado, né. Então, se o Vinícius conseguia ler aí 4 livros e depois ia lá na prova de filosofia na faculdade e tirava uma boa nota, ali, um 9, um 10, né, ele julgava, então, que valeu a pena. Então, aquela atitude, aquela conduta de ler, fazer todo aquele esforço, foi útil, valeu a pena, pelo resultado. Né? Então, isso foi no utilitarismo. Percebam que aqui na Ética das Virtudes, a gente não está falando de consequência, perceba que a gente está trazendo, puxando o critério de avaliação moral para o sujeito, né? Então, não é nem a conduta em si também, é o sujeito, porque é o sujeito que vai ter que avaliar, né, dentro daí, por isso que a Maria Clara, né, ela comentou o seguinte, né, seria então um esforço de se alcançar o bem através do equilíbrio? Sim, esse Exato. equilíbrio, ele é determinado por quem? Pelo sujeito. Uhum. Então, e esse equilíbrio é determinado pelo sujeito dentro de um contexto. Né? A temperança, né, ela não vai se dar de forma igual para todo mundo. Ela vai, de certa forma, vai estar, a partir do contexto, ela vai ter que ser avaliada, como disse o Vinícius, os 10 segundos que você conta ali para avaliar e tomar a decisão e agir. Então, dentro de um contexto, você vai ter os extremos e você vai ter, né, essa avaliação, né, essa virtude de encontrar esse meio termo. Quando se faz isso, né, aonde que eu estou colocando o critério de justiça? No sujeito, porque é o sujeito que está avaliando qual é a melhor conduta, a partir do contexto dele. Perceba, então, a boa conduta aqui na Ética das Virtudes, né, e a partir dessas características aí, né, atribuídas à alma, né, como falaria o Aristóteles, ela vai ser avaliada a partir do sujeito. Nem tanto da ação em si, e nem tanto da consequência. Não que elas sejam desprezíveis aqui por Aristóteles, ao contrário. Né? Você saber se você fez uma conduta com um justo meio, uma conduta virtuosa, vai depender de avaliar a conduta e a consequência. Mas isso vai ser somente o resultado. O que está valendo aqui é essa avaliação, um tanto quanto racionalista de Aristóteles, né, se a gente for pensar assim. Você deposita no sujeito a responsabilidade de ele dizer: essa é a melhor ação que eu vou fazer neste momento. Né? Vamos pensar aí, vou enfrentar numa guerra, estou em guerra, vou enfrentar um exército sozinho, porque eu sou corajoso, né? O Aristóteles vai dizer: você é burro, na verdade, né? Porque você vai Uhum. morrer. Exatamente. Né? Então, assim, você só ser corajoso, dependendo do contexto, não vale a pena. Né? Você tem que avaliar, não, tá eu e um exército, qual que é a probabilidade aí de eu conseguir pelo menos ter um fight equilibrado? Nenhuma. Né? Então, não vou sair vivo. Então, isso não é ser corajoso, né? Pode ser burrice, pode ser qualquer outra coisa. Mas, então, percebo, está depositado no sujeito essa avaliação moral, e não tanto, né, na conduta, na ação, né, não é a ação em si, não é o resultado em si que vai garantir que a conduta está sendo boa ou ruim. Mesmo porque, fazendo essa comparação com o utilitarismo, Marcos, volta a ideia de que, para o utilitarismo, você causa maior prazer para o maior número de pessoas. Voltando lá ao exemplo da leitura nossa lá da faculdade, eu consegui, no último ano, ler 4 obras ao mesmo tempo por uma questão de necessidade e tudo mais, e aí não especificamente por conta do resultado, não é algo que a gente faz sorrindo o tempo todo.
mesmo porque nem todas as leituras eram extremamente agradáveis. Então, voltando à questão que você falou em comparação também com o hedonismo, né? Perceba que você a prática da virtude, você encontrar o justo meio, não está excluído nem o prazer e nem a dor nisso. Né? Quanto mais que você consegue encontrar essa justa medida, né? E você tem uma vida virtuosa e uma prática que você vai construindo ao longo, isso você vai aprendendo, não é algo dado, não faz parte da natureza humana. Essa prática da virtude, a dor ela não está excluída e muitas vezes se opta por em nome de fato de uma vida virtuosa. Vamos para as duas perguntas, Marcos? Acho que eu... Né, falando com o microfone desligado não resolve muito. Você não tem que fazer a leitura labial. Mas o Vitor comentou, né, seria 300 contra 30 mil persas, é mais ou menos isso, né? Mas, gente, vamos lá. Então, agora a gente vai ter duas perguntas, né, a partir disso que a gente discutiu, né, que vai ser também parte... Gente, eu esqueci até de colocar lá no cronograma avaliação, ó, o professor está tendo falhas aí de memória. As perguntas, elas também valem para a nossa avaliação, então a participação aqui, ela também está contando. Na verdade, então, não é 3 notas dividido por 3, serão 4, com a participação, 4 notas dividido por 4, beleza? Vou mandar o link para vocês, né? Quem estiver participando aí de outra turma, eu vi que o Arthur Rogado está ainda aqui no nosso encontro, fico feliz, né, para a gente rever os alunos aqui, né, outros alunos, não sei se tem mais alguém aqui, eu não vou conseguir acompanhar agora, mas quem tiver de outras turmas, podem responder junto o questionário, né, e depois a gente tenta com o departamento aí um certificado aí de 1 hora de atividade complementar, né, sempre é bom a gente ter as nossas moedas de troca, nunca se sabe quando vai faltar 1 hora para completar as atividades complementares, né, e o Arthur, que já está no 3º ano, não sei se já concluiu, mas daí, quem estiver participando, põe lá, né, o nome de vocês, o e-mail que vocês estão logados aqui, porque eu já fiz uma chamada automática aqui pelo Google Attendance, e coloquem também qual é a turma qual que é o curso que vocês fazem, né, então quem é das outras turmas, coloca aí o curso que vocês fazem. E daí vamos responder juntas questões no mesmo esquema, né? Vamos tentar descobrir aí quais são as respostas dessas perguntas que o Vinícius está colocando para a gente. Então, acessem aí o Google Forms, né? Aula de Filosofia 1, a aula 1 da Filosofia 2 do nosso 2º bimestre aqui, né? Do nosso 2º ciclo. Então, nome completo, e-mail, turma aqui, né, o curso, e temos 2 perguntas. Compartilhem aí o link com os colegas. Eu vi que alguns colegas caíram, né, às vezes está com problema de conexão, pode mandar lá no WhatsApp também, para marcar presença, não tem problema algum. Né, eu fiz a presença por aqui durante toda a aula. Vini, você quer que eu leia as perguntas, ou você quer fazer a pergunta e problematizar ela? Não, pode fazer a leitura. É que eu achei para complementar aqui, e para eu não me estender, né, que eu acho que eu estava fechado aqui, sobre a questão da escolha, é uma citação do Ética Nicômaco. Tá? Então ele vai estar ali, ó. Não é a questão, tá, gente? Mas só para complementar o que eu estava falando antes. O objeto da escolha é uma coisa que está ao nosso alcance e que é desejada após a deliberação. A escolha é um desejo deliberado de coisas que estão ao nosso alcance. Por quê? Após decidir em resultado de uma deliberação, desejamos de acordo com o que deliberamos. Então, e aí ele está fazendo uma relação com a questão do desejo e o que eu faço com a ação, né? Eu tenho fome. Fome é algo que é involuntário, você sente. Né? Você vai deliberar se você vai comer tanto que você vai ficar empanzinado ou obeso, como é o meu caso, então é uma consequência individual, né? Então é só para complementar aquilo que a gente falava antes. Mas tá, vamos à questão. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo.
E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos das coisas. A mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas, a melhor, nós identificamos como felicidade. Isso é uma citação então, de Aristóteles, e aí ele vai dizer, né, a pergunta está assim: ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como. Né, como é que você costuma fazer, Marcos? Eles colocam no chat a resposta ou eles jogam lá para. Eu acho que o teu microfone está fechado. Só é mania, né? É que a gente tem medo de falar, às vezes, alguma coisa indevida durante as aulas, né? Daí a gente fecha, então é melhor pecar. Aqui eu peco pelo excesso, gente. Aqui é meu critério de justiça, pecar pelo excesso. Aí ele tá me xingando em segredo ali, aí ele deixa o microfone desligado. Gente, então vamos lá. Né, a citação aí do Enem de 2013, né, falou da felicidade e alguns atributos, né, só para a gente entender, né, ele falou dos atributos, né, citando inclusive em Delfos, né, que a mais nobre é a mais justa, né, a melhor é a saúde, porém a mais doce, né, aquilo que mais importa é aquilo que nós amamos. Então, ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, né, a justiça, saúde e aquilo que amamos, Aristóteles identifica, né, a felicidade com o quê? Busca por bens materiais e títulos de nobreza, plenitude espiritual e ascese pessoal, finalidade das ações e condutas humanas, conhecimento, só um segundo que tapou aqui a minha, conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas, expressão do sucesso individual e reconhecimento público. E aí, o que vocês acham? Qual que seria, entre A, B, C, D e E, qual que é a resposta correta? Pode responder no chat. Qual que é isso? Respondam no chat qual que é a resposta que vocês acham que é a mais correta. Ó, a Giovana, as Giovanas, o Rodrigues e a Pereira, colocaram a B, né? Alguns estão colocando a C, finalidade das ações e das condutas. O Jefferson e o Edson estão na B, a Alicia na B, o Adilson na C. Então ficou entre B e C, Vinícius. Uns estão achando que, para Aristóteles, o que vale na busca de felicidade é a plenitude espiritual e a ascese pessoal. Outros estão achando que é a finalidade das ações e condutas humanas. E aí? Qual que é a resposta correta? A resposta correta é a C. Existe sim essa tese, mas só que ela não ela está no plano concreto, né? Então, e aquilo que a gente falou várias vezes, né? A questão da conduta individual do ser humano. Exige sim essa questão de certa renúncia, mas não entra ainda, não é essa ideia de uma vida ascética. A vida ascética, ela renuncia todo e qualquer tipo de prazer, para que o espírito, né, ou essa alma se eleve. Aqui é a finalidade das ações e condutas humanas. Só para então, gente, né, para entender, né, daí vocês poderiam dizer assim, então, Vinícius e Marcos, isso não tem a ver com o utilitarismo? Não, percebam a questão, gente. Olhem bem o que a questão está perguntando. Ao reconhecer na felicidade, né, a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles está identificando a felicidade com o quê? Com a consequência. Isso quer dizer que ele é consequencialista? Não, mas ele está dizendo o seguinte, a partir das minhas virtudes, que é aqui, pessoal, que eu vou cultivando, que eu faço na prática, eu tendo a buscar uma felicidade, e essa felicidade é a minha finalidade da minha ação, então eu vou agir para ser feliz. Como que eu ajo para ser feliz? Respeitando a minha virtude, desenvolvendo as minhas virtudes. Percebam que não é um consequencialismo. Eu não estou dizendo que a consequência da conduta, a finalidade da ação, vai justificar a conduta. Eu estou dizendo o seguinte, a minha virtude, né, o meu justo meio que eu utilizei, que eu fiz, é que vai chegar na felicidade.
Onde que está essa felicidade? Lá no final da conduta. Ela não está em mim. Em mim está a virtude. A felicidade, ela está fora de mim. Eu vou alcançá-la, eu vou buscar ela através da conduta. Por isso que ficou aí um pouquinho a confusão entre B ou C, entende? Aqui ele não estava falando da virtude. Se fosse ele falasse da virtude, daí sim a gente poderia atribuir a plenitude espiritual, talvez, né? A ideia aí da alma. Mas ele está falando da felicidade, que é a consequência da minha ação. E isso não quer dizer que ele é consequencialista, beleza? Não. Ele está dizendo que a felicidade ela tem que ser buscada, ela está fora, então por isso que é a letra C, a finalidade das ações e condutas humanas, identifica-se, né, você vai buscar então a felicidade através da conduta humana. Exato. Joia? Não daríamos tempo, mas para quem tiver a curiosidade de ampliar o conhecimento, dá uma buscadinha sobre o significado da teleologia. Né? A teleologia entender esse conceito fica um pouquinho mais claro. Né? Isso é por ser uma questão de Enem, eles adoram fazer essas pegadinhas. Isso, na Vamos lá. verdade, isso é uma pegadinha, né, que é feita Uhum. no Enem. Então, para todo mundo acertar, né, coloquem a letra C, viu como que eu sou um bom professor, Vini? Eu deixo todo mundo ainda corrigir a questão no final, né, Coisa e sempre linda. tenta interpretar a. Eu Uhum. digo que eu sou um bom professor no sentido de ser bonzinho, né? Não sei se eu sou tão É. bom, mas assim, de ser bonzinho a gente tenta ser. Mas vou mandar novamente o link para ver, porque eu vi que alguns alunos entraram e caíram. Quem quiser acessar e perdeu o link, não acessou, faz lá, coloca, a letra C foi a questão número 1. Vamos para a questão 2 e daí a gente encerra o nosso encontro. Como podemos interpretar a seguinte citação de Aristóteles? O bem é aquilo a que todas as coisas tendem. Então, todas as coisas tendem ao bem no pensamento de Aristóteles. Tudo aquilo que a ação humana, aquilo que o ser humano produz, a arte, a ciência, todas essas coisas tendem ao bem. Então, aí coloca sobre a questão da ética Nicômaco, né? Do livro. Então, na ética Nicômaco, a finalidade será identificada com o bem, ou seja, dizer que todas as ações tendem a um fim é o mesmo que dizer que todas as coisas tendem a um bem. Então, a B, a finalidade será identificada com o prazer, ou seja, dizer que todas as ações tendem a um fim é o mesmo que dizer que devemos buscar uma vida de satisfação dos impulsos. E aí, C, a finalidade será identificada com a honra, ou seja, dizer que todas as ações tendem a um fim é o mesmo que dizer que é preciso realizar grandes feitos para ser reconhecido, e isso é a verdadeira felicidade. Questão C, a finalidade será identificada com a riqueza, ou seja, dizer que todas as ações tendem a um fim é o mesmo que dizer que é preciso acumular a maior quantidade de dinheiro possível, pois só assim é possível prevenir-se da pobreza. Então, você tem aí, né, essa relação, né? O bem quer dizer a felicidade, a finalidade, né, identificada com o bem é que todas as coisas tendem ao bem, ao prazer, à satisfação dos impulsos, à honra, a verdade, ser reconhecido. Então, isso é que de fato é a felicidade, ou a riqueza, né? Que é prevenir-se da pobreza é de fato aquilo que o ser humano deve buscar. Então, e no chat, né, alguns alunos já se manifestaram, a Maria Eduarda, a primeira aí foi a Giovana Rodrigues, o Albert ficou entre A ou B, o Albert ficou na dúvida, o Vitor colocou A de análise, né, momento de análise agora, Gustavo, Eduardo, tudo para A, né, estou vendo que a maioria está indo para a letra A. Alguém está optando por outra letra, gente? Se tiver, pode falar, e se tiver dúvida, aqui a gente está para aprender. Tem alguém que discorda da letra A? Não? Vini? É exatamente Né? aquilo que eu falei lá no começo. O prazer, a honra e a riqueza são todas são coisas que não dependem exclusivamente do indivíduo. Então, por isso que elas se excluem por si só. Né? O bem é justamente entender que as coisas que existem, as ações, elas tendem a um bem. Né? E para
fazer só um adendo a essa questão, é que para Aristóteles a maldade ela é uma escolha. As coisas tendem ao bem, aquilo que se produz, aquilo que se faz, né, a ciência, a arte, que são produtos da ação humana, elas tendem ao bem. O indivíduo, a maldade, ela é algo que o indivíduo escolhe fazer. Então, é a alternativa A. Perfeito, então acho que foi explicado ali, né? Então, o Vitor perguntou, né, por que é a alternativa A, né? Se a gente fosse por exclusão, Vitor, né, a gente, lá no início da aula, a gente comentou, né, que Aristóteles, ele exatamente está se opondo à ideia, né, do critério de justiça como riqueza, como honra, como prazer, etc. Né? Então, poderia ser por exclusão a resposta, mas é a também porque ele está falando de bem. E a própria frase, né, o bem é aquilo que todas as coisas tendem a ser. Né? E de quando fala a finalidade será identificada como o bem. Meio que o cabeçalho da resposta já dá a resposta. Né? Então, que o texto é muito grande, às vezes as alternativas, mas vocês percebem que são muito parecidos e né, então seria a letra A, porque exatamente o conceito de bem ele está em aberto aqui, ele vai ficar em aberto no sentido de ir para as virtudes, e o bem ele vai ser identificado lá nesse meio termo. Né, o Aristóteles ele não está dizendo o que é o bem ele é um conceito em aberto nesse contexto aqui do livro Ética Nicômaco. Gente, estamos bem avançados na hora, né, então eu só queria, para finalizar a aula, não esqueçam de mandar, né, de enviar o formulário, por favor, responda o formulário e me enviem, coloca a letra A e enviem. Gostaria de agradecer ao professor, né, professor Vinícius, né, um amigo, né, por essa parceria na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica da aula, né, peço desculpas aí pelo fato de a gente ter se estendido um pouquinho, mas eu acho que como foi a primeira aula, eu tinha que dar essa exposição inicial do nosso cronograma. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer a participação de todo mundo, né, todo mundo está aí até o final, né, a barriga já está roncando de fome, né, então, gente, muito obrigado, eu vou só passar a palavra para o professor Vinícius se despedir de vocês, e a gente se encontra daí na próxima aula. Vinícius? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, né, desculpem as bobagens, a gente, né, se esforça, né, quando o Marcos me convidou, aceitei de bom grado. Ele, sim, é um grande amigo mesmo. Né, só para explicar, né, tá ali na última tela o porquê que estava tudo em rosa. Né, o Marcos falou que todas os slides dele foram temáticos, então, mulherada, por favor, previnam-se, ajudem aí as mães e todas as mulheres juntos nessa causa tão importante. E até uma próxima vez. Né? Marcos, se você não ouvir muita reclamação de que foi muito ruim, a gente acha um outro tema para a gente papear com eles. Eu vou dar a seguinte sugestão, gente. Se tudo der certo, no próximo encontro de culturas negras, a gente chama o Vini para fazer uma roda de samba, para ele dar uma oficina de samba para todo mundo. Perfeito? Assim que normalizar e todo mundo voltar presencial no IF, o Vini já fica responsável pela dar oficina de samba para a gente lá no IF. Né? A gente faz filosofia, a gente se diverte, porque se é para estudar e ficar sendo chato, não vale a pena, e a gente faz também o samba acontecer lá no IFG, beleza? Então, um abraço para todo mundo, até a próxima aula, se cuidem, fiquem bem, tchau, tchau, obrigado, gente. Tchau, pessoal.